Todo ser humano é um universo em miniatura. O pedido do filho. E chegando perto o momento da sua prisão e crucificação, e antes que fosse glorificado com a ressurreição dos mortos, Jesus voltou seus olhos para os céus e passou a invocar a Avim Sheba Shamayim, a invocar o seu Pai Celestial, pois ele bem sabia que a sua hora havia chegado. E fazendo as suas orações, o mestre pediu a Deus por 3 coisas: que o Pai o glorificasse para que ele o pudesse glorificar de volta, que o Pai concedesse por meio dele a vida eterna aos seus escolhidos, e que o Pai protegesse os escolhidos enquanto eles estivessem no mundo. À primeira vista, notamos que é uma relação recíproca de troca, de mutualismo entre o Messias e o Pai Celestial, onde a glória de um se torna a glória do outro, pois na mesma medida em que o Filho em tudo se submete ao Pai, o Pai também lhe aprova em todas as coisas, tendo nele a sua alegria e o seu contentamento, e por isso lhe concede todos os seus pedidos, como uma forma de aprová-lo em tudo quanto ele pensa e faz. E o pedido aprovável do Filho de Deus na face do seu Pai é esse, a saber, que a vida eterna seja feita disponível a todos os homens, assim como ele mesmo diz: assim como me deste poder sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade, agora me dê poder de dar a vida eterna a todos quantos me deste. No que ao ressuscitar dos mortos, se fazendo o primeiro dos que se levantam do Sheol, Jesus recebeu o poder para levantar a todos do sono da morte, uns para a condenação e outros para a recompensa eterna. Avim Sheba Shamayim, Avim Sheba Shamayim, glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Avim Sheba Shamayim. E nesse sentido, o Mestre declarou ser ele mesmo a ressurreição dos mortos, pois conhecer a Deus como único Senhor e Salvador é o caminho para a vida eterna, e é por meio de Jesus, o próprio Deus encarnado, que se faz possível conhecer a divindade. Pense por um instante sobre como se faz impossível conhecer a Deus se não for por meio do seu Filho, pois sendo cada um de nós seres limitados pelo tempo e espaço, jamais poderíamos contemplar a eternidade, assim como não podemos contemplar toda a extensão das águas do mar, visto que a sua imensidão simplesmente supera o nosso campo de visão. Assim também, o eterno não pode ser percebido por nós criaturas, ainda mais nós que fomos feitos mortais por conta dos nossos pecados. Nesse sentido, ao se fazer homem, Deus se tornou conhecido na pessoa de Yeshua HaNatziri, de Jesus de Nazaré, que marcou a história da humanidade de forma fenomenal e documental. Sendo assim, qualquer forma de religião ou filosofia de vida que não inclui o Filho de Deus como elo insubstituível entre os homens e a divindade se faz insatisfatória, pois ainda que se assuma a existência de Deus, nem por isso se faz possível acessá-lo ou compreendê-lo. E isto faz do cristianismo a única religião eficaz, a única crença satisfatória e a única forma de salvação para a alma, mesmo daqueles que em vida não chegarem a obter o pleno conhecimento da identidade histórica de Cristo. Glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Avim Sheba Shamayim. Assim como está escrito: e a vida eterna é esta, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Porém, isso não significa que a ignorância seja um atributo suficiente para garantir a suposta inocência dos homens, visto que assim como nunca houve alguém que pudesse saber de tudo, também nunca houve alguém totalmente ignorante da verdade de Cristo, mesmo antes do seu nascimento, pois que a sua personalidade e caráter são manifestos de forma significativa por meio das coisas criadas, e por meio da ordem da criação pode-se ter uma noção razoável de quem é o Filho de Deus, pois que ele é justamente a encarnação da inteligência criadora de todas as coisas, e assim de forma holística se fazem manifestas tanto a salvação como a condenação dos homens, pois ao que pouco foi dado, pouco será cobrado, e ao que muito foi dado, muito será cobrado. Porém, todos são cobrados de alguma forma. Por essa razão, percebemos que a oração de Jesus solicita a vida eterna para todos os homens, no que é garantido o poder de Cristo para salvar a humanidade. Porém, o benefício de fato é exclusivo para um grupo seleto de indivíduos, os eleitos de Deus que foram escolhidos na pessoa de Jesus, desde antes da criação do mundo, pois que Deus conhecia de antemão quem seriam aqueles que escolheriam seu Filho, e assim os escolheu primeiro e os separou para o bem. Glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E tendo Jesus assumido a forma humana, ele mesmo abriu mão da sua glória original e permaneceu sem acesso à presciência divina. Porém, em tudo ele foi assistido pelo Pai, e nisso provou que, mesmo se fazendo homem, não se entregaria ao pecado como fez Adão. E diferente de nós, que somos como Adão, Jesus foi provado em toda a forma de tentação, mas nem por isso pecou em coisa alguma. De maneira que aqueles que lamentam a queda de Adão, lamentam por si mesmos, pois receberam o coração mau do primeiro homem formado, e são idênticos a ele. Mas Jesus não. Ele em tudo teve sucesso em agradar o Pai, e em nada ele falhou. E assim Jesus também soube que desde o princípio Judas o trairia, pois isso o Pai lhe revelou. E logo percebemos que a queda de Judas foi antecipada, no que, estando na condição humana, Jesus deu exemplo do que qualquer profeta ou justo poderia realizar em Deus, no que somos constrangidos pela sua atuação, pois que nenhuma obra maravilhosa que o Filho fez, ele o fez na condição de ser divino, mas aquilo que Adão também teria feito antes do pecado, isso ele o fez, exceto perdoar os pecados, pois isso está ligado ao seu direito pessoal e não aos seus poderes celestiais, pois todo pecado é uma ofensa ao Filho de Deus, e logo o direito de se queixar contra os crimes da humanidade estão sobretudo em suas mãos. E assim sabemos que Jesus não foi apenas um justo profeta, muito mais que um mestre com uma lição, ele mesmo é a lição divina encarnada, e fora dele não há lição que se preze. E se assim não fosse, ele mesmo não poderia orar da forma com que ele ora, e com as seguintes palavras: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ora, se Jesus pede ao Pai para que assuma o seu estado original, que é desde antes que o mundo existisse, um estado glorioso que é compartilhado com o próprio Pai, logo não restam dúvidas que Jesus mesmo é Deus, e sempre o foi, e sempre existiu, mesmo antes de ter se encarnado.
No que Miriam Hanatseri, Maria de Nazaré, não foi instrumento capaz de gerar a natureza divina, mas antes foi instrumento agraciado do esvaziar da glória de Deus, desse estado original do Filho que acompanhava o Pai, antes que a humanidade fosse feita em Adão, e antes que houvesse terra e mar, e os céus, e tudo quanto neles há. No que Maria foi um instrumento de grande honra, pois que era uma mulher justa na face de Deus, e o homem que veio do seu ventre foi glorificado como Deus vivo e ressurreto, e de forma semelhante, o Filho de Deus deve ser gerado em nosso caráter hoje, para que nós também nos façamos participantes da sua glória divina, assim como também Ele mesmo pede ao Pai. E logo eu já não estarei no mundo, pois eu vou para ti, mas eles estão no mundo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Portanto, se há um só Deus, logo o Pai e o Filho se fazem a mesma divindade. E o pedido de Jesus é para que de alguma forma misteriosa e peculiar nós sejamos envolvidos nesse processo, para que também sejamos um só, e para que nos façamos participantes da natureza da divindade. Avisheba Shammai, glorifica-me tu, com a glória que eu tinha contigo, desde antes da fundação do mundo. Avisheba Shammai. Por fim, Jesus pede para que os seus discípulos sejam amparados e protegidos pelo Pai, na sua ausência, assim como ele também foi amparado e protegido pelo Pai, que delegava os seus agentes angelicais a cada milagre e livramento que Jesus fazia. Do que os agentes do mundo invisível que trabalharam por Jesus também trabalharam pelos seus discípulos, os apóstolos, que realizaram toda a sorte de obras espantosas e maravilhosas. Um pedido por proteção pressupõe que temos inimigos em vida. Assim, há uma separação entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que pertencem ao mundo. Assim como Jesus mesmo disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou por isso, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. E assim o Filho de Deus intercedeu por mim e você, que hoje somos seus seguidores, pois que o Mestre orou por cada um de nós, e o Pai nunca lhe negou coisa alguma, no que a certeza da nossa vitória é inabalável, assim como está escrito: e não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos nessa unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tu tens amado a eles, assim como a mim tens amado. O pedido do Filho. Que você tenha uma semana abençoada. Yivarechecha Adonai veish merecha, e aí Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha veasanecha shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém.